tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Esse daqui é um grande clássico da literatura mexicana, que foi publicado em 1955. O autor, Juan Rulfo, ele na verdade não era essencialmente da academia. Ele trabalhava com outras coisas, principalmente com comércio, e ele tentou estudar durante um período, mas por situações da vida acabou não conseguindo. Ele viveu de 1917 a 1986 e principalmente com este livro e com outros contos também que ele escreveu, ele acabou sendo um dos precursores do realismo mágico latino-americano. E nele acabaram se inspirando Gabriel Garcia Marques, Jorge Luis Borges, Cortázar, Isabel Allende. Então muitos dos escritores que acabaram se filiando a essa estética fizeram isso com base no que escreveu Juan Rulfo. É interessante que Pedro Páramo é o único romance do autor, que costumava escrever muito mais contos, ele era muito mais conciso na sua escrita. Isso, inclusive, é uma característica do autor, que ele enxugava o texto ao máximo para que ficasse ali apenas o essencial. E nós percebemos muito disso aqui em Pedro Páramo. Não há essencialmente uma data escrita no livro para que a gente entenda quando a história aconteceu, mas pelos fatos ali retratados, a gente imagina que aconteceu durante a Revolução Mexicana. Ao menos há em alguns momentos referências a essa revolução, às forças que lutavam nela, e mesmo como alguns personagens importantes se colocavam em relação ao que estava acontecendo. A história vai se passar na cidade de Comala, no estado de Colima. Como é que o senhor disse que se chama o povoado que se vê lá embaixo? Comala, senhor. Tem certeza que é Comala? Tenho sim, senhor. E por que parece tão triste? São os tempos, senhor. E é nesse comecinho de livro que nós chegamos em Comala junto com Juan Preciado, que é justamente quem está voltando para Comala em busca do seu pai, que é Pedro Páramo. Não, eu perguntava o que aconteceu com o povoado, que parece tão solitário, como se estivesse abandonado, parece que ninguém mora nele. Não é que pareça, é que aqui não mora ninguém. E Pedro Páramo? Pedro Páramo morreu faz muitos anos. E já nas primeiras páginas nós sabemos que nós vamos conhecer a história de Pedro Páramo, que no momento em que a história começa, já morreu. E mesmo nesse início de história, nós somos levados a imaginar que nós vamos conhecer a história do Juan Preciado, porque nós começamos muito por ele e há alguns momentos em que ele conta em primeira pessoa a história. Mas não, logo depois nós nos damos conta que tudo vai girar em torno do que foi a vida exuberante de Pedro Páramo. E, inclusive, essa narrativa mistura muito primeira e terceira pessoa, e são diversos narradores. E essa é uma das maiores características do escritor. Ele coloca a história como se fossem pequenos capítulos, e a cada capítulo é um narrador diferente, num tempo diferente, e juntando tudo isso, nós temos essa narrativa em pedaços em que nós conseguimos, ao final, entender o que aconteceu, porque cada um daqueles que viveu aquilo em algum momento vai contar a sua parte da história. Logo no início nós temos o próprio Juan Preciado contando como ele vai chegar em Comala. Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo, e eu decidido a prometer tudo. Não deixe de ir visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim assado. Tenho certeza de que ele vai gostar de conhecer você. Então não tive outro jeito a não ser dizer a ela que faria isso. E de tanto dizer, continuei dizendo mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se safarem de suas mãos mortas. E aí, antes ainda, ela tinha me dito, não peça nada a ele, exija o que é nosso. O que ele tinha de ter me dado e não me deu nunca. O esquecimento em que nos deixou, filho. Você deve cobrar caro. Vou fazer isso, mãe. Mas não pensei em cumprir minha promessa. Até que agora comecei a me encher de sonhos e a soltar as ilusões. E assim foi se formando em mim um mundo, ao redor da esperança que era aquele senhor chamado Pedro Páramo, o marido de minha mãe. Por isso vim a Comala. Percebam que isso daqui é um capítulo. E já na sequência nós percebemos que vai mudar de narrador e não quer dizer que uma coisa esteja na sequência da outra
temporal e fisicamente. Justina continuou arrumando o quarto. Repassou uma vez ou outra a estopa grossa sobre as tabuonas úmidas do assoalho. Limpou a água do floreiro quebrado. Recolheu as flores. Pôs os cacos de vidro no balde cheio d'água. Quantos pássaros você matou na vida, Justina? Muitos, Susana. E não sentiu tristeza? Senti, Susana. Então está esperando o que para morrer? A morte, Susana. Se é só isso, já já ela chega, não se preocupe. Aqui já é um outro momento da história em que há um outro narrador e outros personagens envolvidos. Mas o que nós percebemos ao longo de todo o livro é que todos eles vão se referir aos momentos em que estavam ou em que falavam sobre Pedro Páramo. E o que nós mais percebemos no autor é que não há uma preocupação com a passagem temporal e muito menos com a realidade. E aqui eu coloco realidade como esse primeiro passo do realismo mágico. Alguns momentos parecem absurdos, mas não quer dizer que exista nada muito além da realidade. São traços de realidade que, tomados por um ou dois pontos que se sobressaem ou que excedem a realidade, mas que a gente não tem como algo mágico, não acontece nada de exorbitante, não é um ser extraordinário, não é um super acontecimento. Na verdade, são as próprias pessoas. E em muitos momentos, e como nós já sabemos a realidade em si, a realidade palpável no início da história, que Comala é uma cidade abandonada, Juan Preciado chega em Comala e encontra várias pessoas, mas ele sabe que a cidade está abandonada. Então o que nós temos aqui, e que é algo que vai acabar acontecendo muito no realismo mágico com outros autores, é a presença de vivos e de mortos na história, e todos muito participativos. Alguma vez você ouviu o queixume de um morto? Ela me perguntou. Não, dona Eduviges. Melhor para você. Morreu. Achei que a senhora tinha ficado sabendo. E por que eu haveria de saber? Faz muitos anos que não sei de nada. Então como é que a senhora deu comigo? A senhora está viva, dona Damiana? Diga, Damiana. E é assim, de uma forma, digamos, natural, que todos esses personagens, tanto vivos quanto mortos, participam da narrativa. Porque, como Pedro Páramo já morreu há muitos anos e ele já morreu bem mais velho, fica claro que as pessoas que conheceram ele, a maioria também já morreu. Então não seria possível contar a história dele sem trazer esses personagens que já morreram na vida da narrativa, enfim. Então é nessa mistura de narradores, com essa narrativa toda aos pedaços, que a gente vai juntando aqui e ali, que nós conhecemos de alguma forma a história do Pedro Páramo, através dessa busca do seu filho, Juan Preciado, que chega no lugar onde ele viveu, não encontra o pai vivo, mas encontra outras pessoas que vão contar como ele era. Inclusive, em alguns momentos, nós saímos da questão de estamos contando para o filho como era o pai, para que simplesmente seja um livro contando como era Pedro Páramo. E mesmo em muitos momentos, ele mesmo é o narrador da história. Porque, no fim de tudo, o que importa não é o filho. E por mais que o início do livro nos faça parecer que a história vai girar em torno do filho, fica óbvio que, pelo título inclusive, a história só pode girar em torno do pai. Essa edição aqui, por mais que seja uma edição de bolso, ainda assim ela tem o texto completo, porque o livro original mesmo que fosse impresso num tamanho maior, ele é uma história realmente curta. Não quer dizer que seja uma história simples, pelo contrário. Em muitos momentos nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, quem é o narrador e nem se as pessoas ali envolvidas estão vivas ou mortas. E nem mesmo em que tempo se passa aquele trecho, porque não é um pedaço sozinho que vai contar a história, e sim a união de todos eles lá no final que vai nos mostrar como foi a vida dele. Logo, mesmo sendo uma leitura que pode ser feita em um único dia, não quer dizer que essa leitura vai ser compreendida numa primeira vez. Em muitos momentos da história a gente precisa retornar um pouco a leitura para entender quem é o narrador, em que momento de vida ou morte está falando, sobre qual momento da vida da cidade ele está falando, e alguns acontecimentos são narrados mais de uma vez por narradores diferentes, então nós temos várias perspectivas de alguns acontecimentos. O que nós sabemos de principal sobre o Pedro Páramo é
que ele herda uma propriedade do pai e acaba se tornando a pessoa mais poderosa da cidade. Tudo ali acaba dependendo dele, porque é ele quem define quem vive e quem morre, é ele quem financia tudo o que acontece. Ele, por interesse, se casa com a mãe de Juan Preciado e quando ele ainda é muito pequeno, ele diz para ela viajar para a cidade dela, encontrar parentes e nunca mais pede para ela retornar. E é assim que ela fica em abandono e o filho também. Mas Pedro Páramo, já mais velho, vai acabar se casando de novo com uma mulher que era o seu amor da juventude. E essa acaba sendo uma relação muito dolorosa para ele, por diversos problemas que vão aparecendo durante a narrativa. Essa história aqui é incrível, vale muito a leitura, mas é bom que quem venha a ler já vá preparado para a história, sabendo que ela não é tão simples, talvez não entenda o livro numa primeira leitura, mas ele é realmente impressionante. Bom, pessoal, essa foi uma brevíssima análise sobre o romance Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Até os próximos vídeos!